E aí, gente, a paz do Senhor Jesus para você. Como é que você tá, hein? Deixa eu ajeitar meu bico aqui, tá muito... Pronto. Como é que você tá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer um assunto um pouco polêmico. Eu não gosto de trazer nada muito polêmico, mas eu acho que toda polêmica, se ela souber se a gente souber conduzir, né, e trazer um pensamento coerente sobre o assunto, eu acho que a gente pode debater ele. Às vezes eu fico meio assim, às vezes quando eu olho pessoas que não gostam muito de trazer alguns assuntos que causam polêmica, eu não faço muito o tipo que tipo assim, não trago a minha personalidade, né? Aquilo que eu penso. Eu acho que tudo o que eu penso pode ser dito. Tudo que eu penso pode ser dito, né? Óbvio que a intenção jamais é machucar ou magoar alguém, né? Principalmente quando a gente fala de coisas espirituais. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então o ser humano não precisa tentar trazer ferro e fogo para os outros. Por quê? Porque a palavra de Deus é o ferro e o fogo. Entendeu? A palavra de Deus é a espada. Ela é que corta dos dois lados. A minha opinião pouco importa. As pessoas que, por exemplo, estão aqui me seguindo ou que veem alguma coisa, a única coisa que elas querem saber é o que a palavra diz. Eu não quero saber o que o Tiago diz, eu quero saber o que a palavra diz, né? Então vamos lá, eu trouxe esse tema aqui para falar do nosso amigo querido Paulo Gustavo, né? Eu gosto, eu lembro do Paulo Gustavo, que eu assisti muito aquele filme dele, né? Minha Mãe é uma Peça. Achava engraçado. E aí o que aconteceu? Durante esses tempos agora, o Paulo, ele tá com problema, né? Ele tá no hospital, tá com Covid, tá entubado, tá uma situação muito delicada ali com esse rapaz. E durante esse tempo, é engraçado que houve alguns problemas relacionados à igreja, né? Se Paulo Gustavo tá com Deus ou se não tá, se Deus vai proteger ou se não vai, se a igreja tem que orar ou se não tem, se tem que interceder ou se não tem. E assim, primeiro de tudo, eu acho que crente, irmão na fé, né, não pode negar a oração. Uma vez foi me dito isso. Não pode negar a oração. Mas aí eu comecei a ver também pessoas, se eu não me engano, eu vi um pastor que disse o seguinte, ele disse numa afirmação: Deus não se deixa escarnecer. Então eu não vou orar para o Paulo Gustavo, né, por conta das coisas que ele já falou de Deus. Vamos analisar. Esse aqui é um vídeo para análise. E eu quero trazer para você também alguns princípios bíblicos do que é dito na palavra. Porque uma das coisas que Jesus disse foi o seguinte: o meu povo padece por falta de conhecimento. Tá? Por falta de conhecimento. Tem pessoas que falam coisas e às vezes não sabe quais são as consequências daquilo que fala, né? Com certeza o Paulo Gustavo falou algumas coisas que não são legais. Eu vi o vídeo que ele falava de Jesus. Ele não falou. Mas a pergunta que fica é: a pessoa que blasfemar contra Jesus nessa terra, Jesus vai trazer a espada para ele. Jesus vai fazer ele sofrer, porque a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Aí eu tenho que te dizer algumas coisas. Na palavra de Deus, a gente às vezes confunde o que é semeadura, e a gente confunde também a semeadura que vai vir depois. Tem uma semeadura que você vai semear aqui nessa terra, Você vai semear
e vai colher aqui nessa terra. Mas tem semeadura que não é para esse tempo. Tem semeadura que é para o tempo do fim. Que há um dia preparado para aqueles que escarnecem do Senhor. Há um dia preparado para a vingança de Deus. E tem pessoas que às vezes abrem a boca para falar algumas coisas, mas falam sem propriedade de causa e falam também em ignorância. Por exemplo, um dia desse um amigo, a gente conversando sobre o Covid, e uma amiga virou e disse assim: eu acho que Deus está voltando. Deus está para voltar. E aí um outro amigo virou e disse assim, se Jesus voltar agora, é capaz que ele pegue Covid. Eu falei: meu irmão, não fale um negócio desse não. Porque eu conheço o dono dos céus e da terra. Né? Aquele que diz que para vocês é impossível, para mim nada é impossível. Né? A palavra de Deus diz que ele vai descer para guerrear contra Satanás e vai aprisionar Satanás por todo sempre. Então, você está entendendo como as pessoas elas falam na ignorância, elas falam sem entender? Só que Deus é tão misericordioso que a palavra vai dizer: aquele que pecar contra o Filho do Homem, esse terá perdão. Aquele que pecar contra Deus, esse terá perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus, esse não terá perdão, nem nessa vida e nem na vindoura. Porque ou fazer a árvore boa os seus frutos bons, ou fazer a árvore má os seus frutos maus. Mas aí então, Tiago, então quer dizer que se a pessoa fala isso, ela não vai ter semeadura aqui na terra? Só se contradizer a palavra, porque a palavra vai dizer que há um tempo determinado para a vingança de Deus. Então aqui eu quero falar para você que tudo aquilo que você falar, a palavra de Deus diz: cada palavra ociosa que é dita da boca do homem prestará conta naquele último dia. Por isso, pelas tuas palavras você será condenado, e pelas suas palavras você será absolvido. Eu estou trazendo para você princípios bíblicos. É isso, então, Tiago, está dizendo que é isso que vai acontecer com Paulo Gustavo? Quem pode dizer isso? Essa é a verdade. Quem pode dizer isso? Deus tem planos, tem os eleitos dele, tem pessoas que ele elege. E tem vezes que essa pessoa eleita pelo Senhor, ela descobre tarde que é eleita pelo Senhor. Mas o Senhor faz a obra exatamente como Ele quer na vida da pessoa. Então eu poderia orar ao Senhor e pedir para que Deus livrasse Paulo do que ele está passando. E um sinal de que Deus é com ele, e de verdadeiramente se fosse o próprio Deus, em quem salvou, em quem livrou, em quem libertou, tu pode ter certeza que Deus não livra para a pessoa só porque ela pediu. Deus livra para a pessoa continuar perto dele. Deus livra a pessoa Deus livra a pessoa quando tem propósito com ela. E aí eu quero dizer para você, o que eu comecei a ver as pessoas falando, e eu comecei a ver também o mundo gospel se dividindo em relação a isso. O primeiro pastor disse que não iria orar. Apesar de errado na minha opinião, é o que ele pensa. Para ele tá certo. Se estudou menos ou mais a palavra, se conhece menos ou mais do amor do Senhor, ele tem a fé dele lá no Senhor. Entendeu? Mas teve outras pessoas que viram o burburinho que isso causou no mundo gospel e que enfraqueceu o movimento do cristianismo. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que cristão é 880, cristão corta com a faca, cristão é julgador, porque o Paulo Gustavo é homossexual, então Deus não tem plano com ele. E tudo que acontece no mundo espiritual, se você der uma vazão muito grande para isso, a perseguição ela vem muito forte, porque são brechas, são legalidades que você dá para o inimigo. São brechas, então a perseguição ela vem muito forte também. E aí eu comecei a ver também um outro lado, que eram cristãos dizendo o seguinte: não, eu vou orar por Paulo Gustavo. Por que eu vou orar por ele? Porque a igreja, o papel da igreja é orar. E aí o que eu observo com isso? Começou a uma briga como se fosse de interesses, a uma briga de quem vai ficar melhor na fita com as pessoas que às vezes nem creem em Deus.
Então eu vou tentar fazer uma coisa aqui, eu vou tentar falar alguma coisa para ficar limpo com eles. E eu vou te dizer, Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Antes de vocês começarem a orar por Paulo Gustavo, ele está pedindo oração, então ore por ele. Então ore por ele. Mas sabe a coisa mais incoerente que eu percebo é o seguinte. Vamos analisar, por exemplo, algumas atitudes do próprio Paulo Gustavo. Eu vi o vídeo que o Paulo Gustavo fez, né? E ele disse que a pessoa que fez a Bíblia, ela está atrasada. Porque se Jesus viesse no tempo de hoje, ele estaria no show do Pablo Vittar. Então, assim, as pessoas, elas passam um pouco dos limites, tá? Mas aí o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que por causa disso, Paulo Gustavo está internado com Covid, entubado, e vai sofrer o máximo possível por conta dessa afirmação. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora, se você me perguntar se Paulo Gustavo vai ter semeadura espiritual lá na frente por ter falado isso, aí nós vamos para a palavra. A palavra de Deus diz: pelas tuas palavras serás condenado, pelas tuas palavras serás absolvido. O que acontece é que Deus não vai trazer juízo para essa terra porque você quer, meu irmão. Deus tem um tempo para trazer o juízo. O que acontece é que as pessoas dizem: Deus não se deixa escarnecer. Não vai deixar se escarnecer, mas tem um tempo para Jesus trazer esse ferro e esse fogo. Não é agora. Então, por isso que a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse vai dizer o seguinte: se você é injusto, continue fazendo injustiça. Se você é mau, continue sendo mau. Se você é bom, continue sendo bom. Eis que logo venho e galardoarei todos aqueles que me amam segundo as suas obras. Nada fica impune. Nada. Mas ninguém está dizendo, por exemplo, que o que o amigo está passando aí é um problema do que ele falou. Talvez ele pague nisso lá na semeadura espiritual. Né? Espiritual. Mas aqui na Terra, não. Aqui na Terra nós estamos passando por uma pandemia. Se você não sabe, cristãos estão morrendo de Covid. Óbvio. Né? Óbvio. E isso eu creio que acontece até para bugar a tua mente. Porque se nós fôssemos somente os protegidinhos, né, a gente também não morreria, mas nós morremos. Nós morremos. Óbvio que Deus protege, né? Óbvio que Deus ele livra de muita coisa, né? Deus livra. Mas era isso que eu queria trazer para você. O Paulo, eu creio em Deus que ele pode sair dessa. Mas quando eu digo isso em Deus, é uma oração, mas faço isso porque aquilo que há dentro de mim não pode pedir coisas impossíveis sem a fé que eu possuo. Por isso que é automático em mim. Quando eu vejo algo impossível, eu direciono meus olhos a Deus. Mas nesse momento de aflição, se Paulo tem alguma conexão com alguém, ou Paulo acredita em alguém, a quem ele vai recorrer? E aí eu imagino que quando ele fala que Jesus viria como Pablo Vittar, onde não há nenhum tipo de respeito em relação a essas coisas, talvez Paulo creia em um Deus que não é o mesmo Deus da palavra, porque quem crê no Deus da palavra, ele você vai ter um mínimo de respeito por aquele Deus. Você entende? E aqui eu não estou dizendo que Paulo crê no diabo, não, pelo amor de Deus. Não colocar a palavra na minha boca, não. Eu estou dizendo que há uma certa ignorância a respeito do assunto. E desrespeito também. É igual o que fizeram lá no carnaval, em relação a Jesus, o que fizeram lá para ele. Quem vai escarnecer do Senhor tem um tempo. A palavra de Deus vai dizer que há um tempo do juízo para poder trazer o juízo para as pessoas que foram injustas. E que isso não tem nada a ver com semeadura. Entendeu? É uma semeadura espiritual. É uma semeadura vindoura.
né? O Senhor diz que Ele vai voltar e vai galardoar segundo as suas obras, ou seja, quem tem obras justas vai para o céu, quem tem obras injustas vai para o inferno. Você está careca de saber disso. Você está careca. Ou eu creio nisso, ou eu rasgo a palavra. Porque céus e inferno vêm de dentro da Bíblia. Não nasceu num livro qualquer de um escritor qualquer. Veio do livro milenar. Céu e terra, céu e inferno, vem da palavra de Deus. Isso é conectado à palavra de Deus. Então eu creio na palavra, eu rasgo ela. Então o que acontece é o seguinte. Sim, agora um pensamento que eu tenho, né, em relação ao Paulo. Eu espero que Paulo se cure disso. Eu espero que Paulo volte com a saúde melhor do que nunca. E principalmente como cristão, o desejo do meu coração, que se fosse possível, se fosse da vontade do Senhor, que Paulo seja impactado com a palavra do Senhor dentro do coração dele, que Deus possa alcançar Paulo e trazer para ele todas as maravilhas que é ser um eleito do Senhor, de crer no Senhor, a ponto de que Paulo, por exemplo, se arrependa daquilo que disse, daquilo que talvez falou, sem saber, sem perceber, que Deus mostre a glória de Deus ao ponto que ele possa se arrepender. E às vezes, né, Deus pode até trazer uma cura aí para Paulo e ele reconhecer a existência de Deus, né, reconhecer que há coisas sagradas, né? Então é isso. Para resumir, digo para você, Paulo não sofre semeadura. Paulo não está sofrendo semeadura porque escarneceu do Senhor, né? Porque falou do Senhor. Talvez sofra isso na época vindoura, no dia da vingança. Não é somente Paulo, qualquer pessoa que escarnecer do Senhor, a gente não pode achar que nós estamos impunes, né? Se eu não estou impune quando eu escarneço de alguém, se eu não estou impune quando eu xingo alguém, aquela pessoa pode me agredir, certo ou não? Isso é uma semeadura terrena. Então, se eu também falo coisas escarnecedoras daquilo que eu não entendo, daquilo que são coisas espirituais, eu também vou sofrer alguma coisa, embora eu não entenda. Mas eu vou sofrer com isso, né? Então pronto, era isso que eu queria falar. Eu queria desmistificar um pouquinho o que eu tenho visto acontecendo em várias direções, né? Tanto da igreja. A igreja não precisa, para aparentar que é boazinha, dizer que está orando. Ah, lógico que quando nós estamos nos pensamentos, a gente diz que vai orar. Não, eu vou orar. E ora mesmo, para que Deus traga ali o refrigério. Mas só que eu percebo a intenção diferente. A intenção de querer ficar bem na fita com todo mundo. E não é a verdade. Sabe por quê? Porque quando você tenta ficar bem na fita com todo mundo, você não traz a verdade para a pessoa. E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade ela vai te libertar. Então, se você não conhecer a verdade, você continua na ignorância. E se você continuar na ignorância, você vai ficar ali preso a ela. E vai continuar fazendo tudo da mesma forma. E quando chegar lá na frente, você vai dizer: ninguém me falou qual era a verdade. Ninguém me disse qual era a verdade. Tá bom? Então é isso. Desejo que Paulo Gustavo se cure o mais rápido possível desse vírus, que é um vírus horrível. Eu já tive, foi horrível, né? E lógico não foi da situação que ele passou, mas eu creio em Deus, porque Deus diz Deus diz para o homem: a salvação é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então não importa o diagnóstico médico, não importa aquilo que alguém falou que não tem mais como, não importa quantos aparelhos ele está utilizando para respirar, né? Se Deus resolver interceder, ali haverá cura, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.